E aqui eu vou riscar. Deixa eu ver se eu tenho um lápis aqui. Doze centímetros. E 12 centímetros. Aí com a tesoura eu vou cortar essa parte. E aqui eu vou marcar 12 centímetros também. Tá aparecendo aí essa parte? Ó, marquei aqui 12 centímetros, 12 centímetros. E aí eu vou cortar aqui também. E essas aparinhas aqui a gente consegue utilizar para fazer os porta-copos. Deixa eu marcar aqui desse lado também. Aí já fica mais ou menos... E esse último lado também, eu vou marcar. E aí eu verifico se está ok. Aqui nos 4 cantos, certo? E aí a gente já vai começar a passar cola. Primeiro eu vou passar na bandeja, lado externo. Aí eu vou deixar secando. Vou passar aqui na bandeja primeiro. Passa aqui nas laterais. Na outra lateral. E na última lateral. Aí aqui eu vou deixar secando. Deixar aqui no carrinho. Deixar secando. Enquanto isso eu vou passar no couro. De forma uniforme. E aí aqui eu posso passar um pouquinho mais de cola.
passar nessa última lateral. Aí aqui, gente, tem que deixar secando um pouquinho. A nossa peça ali, a bandeja ainda não secou, eu tenho que esperar secar o lado externo para depois eu voltar e passar para o lado interno a cola também. E aí eu vou deixar secar e depois a gente volta para a sacola. Bom, gente, ó, já secou aqui a parte externa da nossa bandeja. Com o auxílio da espátula, eu vou pegando a cola aqui e passando. Quem não tem essa espátula pode usar um pedacinho de papelão cinza. Ou Paraná, dá para aplicar também da mesma forma. Ó, passei aqui nos 4 lados, vou passar aqui nos cantos. Também. Vou passar aqui no meio. E aqui na lombada também. Ó, passei. E aí eu vou deixar secar mais ou menos uns 10 minutos. E aí eu volto para começar a fazer o revestimento, tá bom? Bom, gente, ó, aqui já secou a parte externa e interna. Eu vejo se não tem nenhuma sujeirinha aqui na nossa base, nem no couro. E eu venho e posiciono aqui na marcação que eu fiz. Posicionei, pressiona e vira. Colei o fundo. Agora eu vou colar as laterais. Ó, venho, pressiono aqui na mesa e venho virando. De um lado. E eu vou fazer a mesma coisa do outro. Venho pressionando aqui na mesa e venho virando. E aí, eu venho alisando aqui. Tá aparecendo aí? Pressiono bem aqui nos cantos, para ficar bem colado. E é a mesma coisa aqui do outro lado. Aí, aqui a gente vai fazer o recorte. A gente vai precisar agora do esquadro e do estilete.
Essa parte aqui acho que é bom filmar. Próximo. E seria igual a forração normal que a gente faz do couro sintético. Mas aí quem ainda não assistiu às aulas do básico do Goji, ó, a gente vai pressionar, pegar aqui do começo da bandeja e vir até o final, certo? E aí a mesma coisa aqui do outro lado. De um lado e do outro. E agora eu vou fazer aqui do outro lado. Ó, fiz nos 4 lados. Agora, antes da gente fazer o revestimento dessa lateral, eu vou ter que instalar as dobradiças. Mas antes eu vou fazer o recorte aqui dos cantinhos. Com a tesourinha eu vou fazer o recorte aqui de 15 milímetros, que é a espessura da madeira. Ó, eu posiciono aqui, venho e recorto. Isso eu vou fazer nos 4 cantos. Cortei. Eu já vou fazer o recorte aqui do excesso. Eu posiciono, ó, o meu esquadro aqui na 15 milímetros aproximadamente e vou fazer o recorte. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí eu verifico que se está ok aqui o tamanho. Tá certinho aqui dos dois lados. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Posiciono. É a mesma coisa aqui. Ó, esse aqui eu vou ter que cortar um pouquinho mais. Tirar mais um fiozinho. Ó, a gente fez os recortes aqui nos 4 cantos. E aí, a gente vai ter que instalar agora as dobradiças. Antes, deixa eu ver se meu agulhão tá aqui. Quer cortar? Ó, gente, com o auxílio do agulhão, eu vou fazer uma marcação aqui. Deixa eu virar pra cá. Onde vai ficar o parafuso. E aí, deixa eu ver. Com a tesourinha, eu vou abrindo aqui para o parafuso passar.
Depois que eu fiz os furinhos, ó, que vai ficar aqui, eu vou pegar os parafusos. E vou passar aqui na parte interna. Passa aqui. E aqui, ó. Aqui já apareceu. Show. Aí com a chave Phillips, né? Acho que eu vou virar pra cá, melhor. Eu vou parafusando e aqui, ó, já vai... Tá vendo que tá fechando aqui o... Gente, isso aqui tem que estar bem preso, porque depois a gente não vai conseguir mais mexer, depois que revestir. Ó, aqui ele tá bem fixo. E lembra que eu falei que tinha uma compensação aqui do parafuso? Que ele não vai ficar, depois que a gente revestir aqui, ele não vai ficar aparecendo, certo? Aí a gente vai fazer a mesma coisa do outro lado. Isso eu deveria ter feito antes, tá, gente? Que vai fica mais fácil para vocês fazerem o recorte, mas aí não tem problema. Que aí, como vocês vão ter que virar, antes de instalar a alça, ia ser mais fácil, mas não tem problema. Pronto. Aí eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Vou pegar os parafusos.
Ó, gente, bem fixo os dois. E aí a gente vai voltar a fazer o revestimento. Acho que essa parte pode voltar. Ó, gente, aqui as duas alças instaladas, certo? E agora a gente vai começar a fazer o revestimento da parte interna. Aqui, a gente vai encaixar aqui no cantinho, de um lado e do outro. Cola aqui na lombada e aí eu venho descendo. Sempre verificando para se tá certinho aqui na parede lateral. E aí com a dobradeira, eu pressiono. Pressiono bem. E aqui eu vou fazer um recorte que depois que eu revestir essa outra lateral, não é legal que essa sobra fique transpassando essa daqui, para não dar volume. Então eu vou fazer um recorte, porque a gente vai fazer um encaixe de um com o outro. Ó, tirei esse. E tirei o outro lado. Eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Aí eu posiciono aqui a lateral, a outra lateral, colo aqui o meio da lombada e venho descendo aqui. No cantinho. Ó, venho pressionando agora aqui com a dobradeira no cantinho. Cola aqui no fundo. E essa sobrinha eu vou recortar aqui também. De um lado e do outro. Feito isso, a gente vai colar agora as outras duas laterais. A frente e atrás da bandeja. Eu vou posicionar aqui na minha bancada. Vou fazer para a frente, que é melhor. Eu posiciono aqui e pressiono. Aí eu faço a mesma coisa do outro lado. Ah, perdão, gente. Aqui, antes da gente colar, a gente vai ter que passar cola aqui, tá? Então, é essencial que vocês não esqueçam de fazer isso. Porque isso vai evitar que a bandeja fique abrindo depois. Então a gente vai ter que passar a cola aqui e deixar secar. Que é aqui no couro. Aí isso vai evitar que ela abra com o tempo. Ó, passei de um lado. Vou passar do outro e vou deixar secar. Deixa eu ficar aqui em pé. Passei do outro e aqui também. E aí eu vou deixar secar, depois eu volto para finalizar. Ó, pronto, pessoal. Depois que secou aqui o cantinho do couro, aí sim eu vou fazer a colagem aqui da lateral. Ó, eu venho pressionando aqui na base, colo um lado, viro e colo o outro lado. E eu venho pressionando. E depois aqui o outro lado. Essa parte aqui é bom filmar de perto, que a gente vai fazer os recortes.
Aqui, gente, eu vou posicionar o esquadro aqui no cantinho, de uma forma que eu vou cortar com estilete, daqui do final até a ponta aqui. Sempre com estilete rente aqui à lateral e ele o mais abaixado possível, para não correr o risco de cortar aqui a lateral. Venho cortando, tirei um lado, vou fazer aqui a mesma coisa deste outro lado. Tirei o outro lado. Tirei o último lado. Ó, pressiono bem aqui nos cantinhos. Eu vou fazer uma lateral aqui, só mostrando de perto. Ó, o mesmo distância que a gente utilizou do outro, é 15 milímetros. Eu venho aqui e corto. De um lado e do outro. E aí, a gente vai fazer o recorte desse excesso. Eu posiciono aqui na lateral aqui da caixa, que é 15 milímetros. Aqui pode dar um pouquinho mais por causa do couro, então deve dar uns 16, 17 milímetros. E eu venho e corto. Aí eu verifico se está correto, está assim, que aí eu encaixo aqui certinho. Eu vou fazer aqui a mesma coisa do outro lado. Verifico se está ok, tá certinho. E aí, gente, aqui que a gente é o pulo do gato, é o encaixe dos 45 graus. Aqui eu vou posicionar bem, aqui na quina aqui da bandeja, com essa outra quina. E aí eu venho com estilete e eu vou fazer o recorte para cortar a parte de cima e a parte de baixo. E aí eu pego aqui nessa quina com essa outra quina, para ficar os 45 graus certinho. Aí eu tiro o de cima. Aqui. E aí eu levanto e tiro de baixo. Deixa eu virar pra cá. Certo? E eu vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Encaixo aqui. E aí eu vou cortar. Tá. Tiro de cima. Aí eu levanto e tiro de baixo. E aí, o encaixe, a gente tem que fazer... Ele não pode ficar assim, ó. Quando você for colar, ele não pode ficar assim sobrepondo. A gente tem que encaixar ele para ele não ficar com volume aqui, certo? E aí eu venho, ó, faço um encaixe dele. Impressão. Aí eu fiz de um lado e fiz a mesma, vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu encaixo. Certo?
Depois que eu encaixei, eu venho colando aqui o restante da lombada. E aí eu venho colando aqui. Aqui sempre com cuidado para ficar bem rente. Ó. Colei. Vou colar aqui também no fundo da caixa. E aí eu vou fazer o recorte para fazer o encaixe. Que aqui a gente já tinha feito um recorte de mais ou menos uns 45 graus. E aí eu vou fazer aqui, ó, para não ficar com um sobrepondo o outro, para não dar volume. Fiz de um lado e fiz do outro. Certo, gente? Aí eu vou repetir o mesmo processo que eu fiz desse lado, do outro lado. Aqui eu vou cortar com 15 milímetros. Vou fazer o recorte aqui das sobras, das laterais. Verifico se está ok aqui, as laterais estão. E aí eu vou fazer o recorte para fazer o encaixe aqui do 45 graus. De um lado e do outro. E aí a gente vai levantar e tirar o excesso que está embaixo. E aí, gente, aqui a gente vai fazer o encaixe. De um lado e do outro. Feito isso, gente, a gente vem com a dobradeira, cola aqui, ó, bem a lateral, o fundo, e a gente vai recortar aqui para não ficar sobrepondo essas sobras.
A parte externa está praticamente pronta. Agora eu só vou tirar a medida já do papelão para a gente revestir o fundo. E a gente vai passar a cola e já vai começar a finalizar praticamente a bandeja, tá bom? Ó, gente, aqui eu tenho um papelão cinza, é o 1.3 micras, mas vocês podem utilizar o que vocês tiverem aí, tá? Eu vou fazer o recorte aqui, deixa eu pegar a régua e eu vou medir aqui na parte interna. Ele tem 26.8. Eu vou cortar com 26.7. e 26.7. Tá, eu vejo se está ok. Ó, aqui, é bom mostrar essa parte aqui. A minha largura está ok, só que o papelão está torto. Então, eu vou ter que fazer um recorte aqui, ou eu tenho que usar a minha base de corte para achar o esquadro, certo? Então, eu vou tirar esse excesso. Então, aqui na minha base de corte, eu vou posicionar, vou virar desse lado primeiro. Que aí eu vou posicionar aqui, ó. Eu posiciono nessa linha, guia, certo? Vocês estão vendo que está alinhado aqui. E aí eu vou alinhar também o meu corte nessa outra linha aqui, ó. Ela começa aqui e eu vou tirar até aqui, ó, para ela ficar no esquadro. Aí eu venho aqui, ó. Tá vendo que eu posicionei aqui a linha, ó, nessa linha aqui, de ponta a ponta. E eu venho e faço o recorte. Venho devagar, né? 2, 3. Tiro o excesso e aí eu volto aqui para a bandeja. Verifico para ver se está ok. Ó, está ok. Certo, gente? Não tem segredo. E agora eu vou tirar o meu comprimento dela. O comprimento... Cadê outra régua essa aqui? Mede 36.9. Então, eu vim aqui, ó. 36.9 por 36. Tá vendo? E recorto. Vocês estão vendo que eu corto suave uma vez, duas vezes e eu tiro na terceira vez, praticamente. Que é mais fácil, porque se você colocar pressão de uma vez só, pode ser que a régua deslize e você acabe perdendo a precisão do corte. Aí eu volto aqui, vejo se está ok. Está certinho. Eu só vou diminuir um pouco, porque a gente vai revestir isso aqui com couro, tá, gente? Se a gente deixar nessa mesma medida que está, não vai dar certo. Então eu vou tirar aqui com... Deixa eu virar aqui. Eu vou tirar uns 3 milímetros aproximadamente. Acho que uns 2, né, aqui. 2 milímetros. E aqui também.
Acho que aqui na lateral, gente, nessa lateral aqui, ainda vou tirar mais um pouquinho. Mais um fiozinho. Tirei. Lembrando aqui, eu tenho que fazer uma marcação para eu não inverter essa bandeja. Então vou fazer um X aqui, porque a minha cola vai ficar desse lado. Que às vezes acontece dessa bandeja tá torta, tá? Vim torta do marceneiro. Se eu corto dessa forma e às vezes eu inverto, pode ser que fique torto o nosso fundo. Isso a gente não quer. Então fiz uma marcação aqui e outra marcação aqui, que é onde a gente vai fazer a colagem. Eu já tenho um couro cortado aqui, no tamanho do meu fundo. Deixa eu só confirmar se é esse aqui. É este mesmo. Quer voltar um pra... Gente, já cortei o couro aqui na medida. Eu vou passar a cola deste lado. E esse lado ele vai ser o fundo da bandeja, certo? Então, com a garrafinha PET, passei bem a cola aqui. Eu vou deixar secar aqui em cima da bandeja mesmo. E vou passar agora aqui no couro. Bom, gente, eu vou deixar secando aqui. E nossa tampa. Enquanto isso, a gente vai fazendo... vou passar cola aqui nesse papelão, que a gente vai utilizar como se fosse uma compensação. Então, vou marcar aqui onde o couro não está pegando. Vou marcar aqui. Vou fazer um recorte. Ó, recortei aqui. E vou recortar um pouco aqui em cima também. Ó, tá vendo, gente? Que aqui, esse volume do couro, se a gente não fizer essa compensação, na hora que a gente colar o fundo, pode ser que as laterais fiquem mais alta do que a parte central. E aí a gente não quer que isso aconteça. Então eu vou passar a cola aqui de um lado e vou passar do outro também. Que a gente vai utilizar isso para o acabamento ficar perfeito. Aí eu vou deixar esse daqui secando, por enquanto. Esse aqui vai ser a compensação. E nessa outra placa que a gente vai utilizar, que vai ser o fundo da caixa, da bandeja que vai estar revestido, a gente vai ter que colocar uma compensação também. Eu vou utilizar essas duas aparas que sobraram aqui do meu papelão. E eu já vou passar cola nelas para ir secando.
que essas aparas é bom para colocar no fundo, para utilizar como compensação. Essa daqui também, gente, eu vou passar de um lado, deixar secar e depois eu vou voltar e passar do outro lado também. Ó, gente, aqui o couro já secou. O papelão que vai ser o fundo da nossa bandeja já está seco. Eu passei cola já dos dois lados. Então já secou desse lado e já secou desse lado. Lembrando que onde que está o X vai ser o fundo da bandeja. Então eu vou colar deste lado o couro. Eu venho, posiciono. Aí eu viro. E aí com um gabarito de 1,5 de encadernação, eu vou fazer aqui o recorte dos 4 cantos. Ó, cortei aqui nos 4 cantos. Aí eu vou utilizar também o fio de cabelo, que é para fazer o recorte aqui, para a gente fazer os 45 graus do encaixe aqui quando fazer o debru. Cortei os 4 lados. E aí a gente vai fazer o debru. Eu começo aqui pelas laterais. A gente pode fazer dessa forma ou com a espátula. Vou pegar um aqui. Aqui também. Essa parte aqui é bom gravar aqui, para que a gente vai fazer os recortes, os picotes. Vou fazer de um lado só, aí o pessoal já vê como que é. Aqui, gente, eu vou recortar essa sobra aqui, corta a parte de trás, ó, cortei a parte de trás, cortei a lateral, certo? Ó, como que ficou. Vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado, para vocês verem. Ó, corta a parte de trás. E aí eu corto aqui a lateral. Ele vai ficar assim, certo? E aí eu vou fazer o debru agora aqui dessa parte. Ó, com a espátula, que eu venho vincando. Aí aquela lateral que sobrou, tá vendo? Ficou aqui, ó. Certo? Dos dois lados. Vou virar aqui, ó. Eu venho e recorto. E aí, essa parte aqui é importante a gente fazer. A gente tem que fazer o recorte dos 45 graus. Eu vou recortar daqui até essa ponta. Então, ó. Colocar força suficiente para cortar o de cima e o de baixo. Só toma cuidado para não atravessar. Você não colocar força demais e atravessar e cortar a frente do couro. Então, tirei. Ó. Tirei o de cima, o de baixo e eu encaixo.
para ele não ficar sobrepondo um ao outro. Eu vou fazer, ó, ele fica assim, ó, na frente. Vou fazer mais um aqui para vocês verem. Esse aqui eu vou cortar. E eu viro. Vou cortar aqui de ponta a essa ponta aqui, um encaixe. Tirei o de cima. Levanto. Tiro aqui o de baixo, ó. Tirei aqui o de baixo. E aí eu vou encaixar. Certo, gente? Aí é só fazer nos outros dois lados. Bom, gente, aqui eu vou repetir aqui o mesmo processo, né? Nos outros dois lados. Tirei. Vou fazer o debru. Vou cortar esse excesso aqui de um lado e do outro. E eu vou fazer o encaixe, o recorte para fazer o encaixe. Tirei o de cima, levanto, tiro de baixo e faço o encaixe. É a mesma coisa aqui do outro lado. Certo, gente? Ó, aí vai ficar assim, o fundo. Lembra aqueles pedaços que eu pedi pra aquelas aparas que a gente passou cola? Essa daqui e essa daqui. Aqui a gente vai fazer uma compensação. Eu vou utilizar essa para aqui. Lembrando que o X está aqui. Eu vou fazer o X aqui novamente. Aqui já colou que eu já tinha passado cola. E aqui é a mesma coisa. Eu vou utilizar essa para. Eu vou recortar aqui nessa marcação. E eu vou colar aqui. Certo? E aí, gente, eu vou passar a cola aqui novamente e vou deixar secando. Que eu tenho que passar a cola aqui nessas laterais também. Vou passar a cola aqui no papelão. E aqui eu vou deixar secando. Deixar aqui no cantinho. Enquanto isso, a gente vai utilizar vai fazer essa segunda parte aqui do fundo. Aqui eu já passei cola na parte de trás e na parte de cima. Eu vou colar aqui para ser a compensação. Lembrando que o X está aqui, a marcação, né? Então eu vou fazer a marcação aqui novamente. Pra gente não inverter a hora de colar. E aqui, gente, a gente tem que passar cola no couro. Deixa eu pegar aqui a espátula. Com a ajuda da espátula, eu pego a cola e venho passando, ó, daqui pra cá. Essa parte que você acha bom mostrar de perto, tá bom, né? Aqui, ó, gente. Pega aqui no cantinho e vem puxando. Isso a gente vai fazer nos 4 cantos. E a gente vai deixar secar.
O couro, gente, se acontecer de vazar, não tem problema, que depois sai, tá? Caso sujo de cola. E este último lado também. Passei. Agora eu vou deixar secar um pouquinho. Depois que secar, a gente volta só para finalizar. Bom, gente, aqui ó, já secou a parte aqui do fundo e a cola que a gente passou aqui no couro, pra gente finalizar. Agora eu vou fazer a colagem da parte final, ficar em pé, que é melhor para posicionar. Ó, eu venho, encaixo bem aqui. Posiciono bem. Esses excessos de cola que ficou aqui, ó, a gente consegue tirar com agulhão. Você vem aqui, ó. E vem puxando com cuidado. Tem que ser com cuidado para não correr o risco de machucar o couro, ó. Esses aqui também, ó. A gente vem com cuidado e vem puxando. Caso tenha aqui fora, é só passar o dedo que sai. Aqui a bandeja já está praticamente pronta. A gente vai fazer só a finalização, que é da pintura, né, e do lixamento, tá?